Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que rende mais de 190 mil investido em fundos imobiliários, quais os fundos eu estou investindo, e vamos falar um pouco sobre a minha estratégia de investimento. Sim, tudo isso nesse único vídeo, mas ainda tem mais. Se você ficar até o final, vou mostrar uma dica pouco conhecida pela galera, mas que pode te ajudar muito nos seus investimentos em fundos imobiliários. So, let's rock! Hey, you, você mesmo. Eu sou Wagner e você está no EU. Assim como eu recebi ajuda quando comecei a investir e a empreender, eu criei esse canal para chamar a sua atenção, mas principalmente para te ajudar, seja investindo ou seja empreendendo. E para você retribuir, basta clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Fazendo isso, você está ajudando o canal a crescer e também está ajudando mais pessoas, porque esse conteúdo vai acabar chegando para mais pessoas também, beleza? Valeu! Como muito provavelmente você já viu no título, hoje eu tenho investido em fundos imobiliários mais de 190 mil reais. Mais precisamente, na data de hoje, 193.220,57 centavos. Eu digo na data de hoje porque investir em fundos imobiliários é investir em renda variável. Os fundos imobiliários são negociados na bolsa de valores e o valor de um fundo é resultado de oferta e procura. Por isso que muitas vezes você vai encontrar alguns fundos muito baratos, assim como encontrar fundos que estão sendo negociados com valor muito acima do valor patrimonial. Mas esse é somente um dos indicadores que analisamos, que é o P sobre VP, é o preço sobre o valor patrimonial. Mas é importante te alertar para você não cair nesse erro de analisar somente esse indicador, porque você vai encontrar fundos que estão com P sobre VP muito baixo. Isso significa que estão baratos, mas não necessariamente significa que é um fundo bom, porque pode estar acontecendo algum problema com o fundo, ou seja, problemas administrativos, ou seja, problemas com o inquilino. Então se liga. No último vídeo que eu postei mostrando um investimento que fiz de 30 mil reais em fundos imobiliários, eu falei mais detalhadamente sobre a minha estratégia de investimentos. Vou deixar o link aqui e na descrição caso você não assistiu ainda. Mas basicamente a minha estratégia é diversificar meus investimentos em fundos imobiliários da seguinte forma: 30% da carteira investidos em FIIs no segmento de logística, 20% no segmento de lajes cooperativas, 15% em fundos de papel, que são fundos de recebíveis imobiliários, 10% em fundos do segmento de renda urbana, que são fundos que têm como ativos universidades, mercados, laboratórios, 10% em fundos de fundos, mais conhecido como FOF, são fundos que investem em outros fundos, e 15% no segmento de shopping. Se você está um pouco perdido com o segmento dos fundos imobiliários, eu fiz um vídeo explicando mais sobre os FIIs e também mostro como escolher os melhores fundos imobiliários em apenas 8 dicas. Vou deixar o link aqui e na descrição. Então agora, com a estratégia clara, o objetivo é ir comprando os fundos até que se atinja um limite decidido em cada segmento. Se você está meio perdido, não sabe como iniciar, fica até o final que tem uma dica que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas essa é só uma ideia de estratégia, não é uma indicação de investimento. Eu aconselho você a estudar um pouco mais sobre os fundos que você quer investir e definir a sua estratégia. O importante é diversificar os investimentos visando a sua proteção. Um exemplo bem claro disso é, imagina se no início de 2020 você tivesse todo o seu patrimônio investido no setor de shoppings. E o que aconteceu no início de 2020? A pandemia veio, forçando todos os shoppings a fecharem suas portas. Na verdade, muita coisa acabou fechando, infelizmente, mas anyway, o ponto é que as cotações desse segmento acabaram caindo muito. É um dos segmentos que mais sofreram com a crise. Conforme a matéria da XP Investimentos, os fundos do segmento de shopping centers foi o que mais teve impacto na distribuição dos dividendos. Ou seja, os fundos de shopping centers diminuíram o dividendo mensal. Lembrando que os fundos são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos entre os cotistas, mas essa é uma obrigação semestral, eles não precisam distribuir mensalmente. Alguns fundos ficaram aí 1 ou 2 meses ou um pouco mais sem distribuir, beleza? O segmento de papel de recebíveis imobiliários foi o que se saiu melhor, com mais de 30% do retorno. Já os fundos de fundos e fundos de shoppings tiveram uma performance mais baixa quando comparado ao IFIX, que significa Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. É uma carteira fictícia criada pela B3, contendo os principais fundos imobiliários do mercado. Então monte a sua estratégia e comece a investir. Existem fundos que você pode investir com menos de R$10, então não tem desculpa. Bom, então falamos um pouco sobre a estratégia e agora vamos ver quais fundos eu estou investindo e quanto que eu estou ganhando de dividendo mensalmente. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu não vou entrar no detalhe de cada fundo, porque estamos falando aqui de mais de 15 fundos. Mas deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo específico falando dos indicadores de cada fundo. É só deixar aqui no comentário, sim, eu quero. Fechou? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha carteira de investimentos em fundos imobiliários. E o primeiro fundo é o fundo MXRF11.
É um fundo de papel, na verdade ele é híbrido, eu estou colocando aqui de segmento de papel. É um bom fundo para quem está iniciando a investir, porque ele custa menos de R$10. Eu tenho aí 2.500 unidades. Meu patrimônio nesse fundo, na data de hoje, é de 24.900. O último dividend yield foi de 9 centavos e representa um pouco mais de 12% na minha carteira de fundos imobiliários. O próximo fundo é o fundo Vino11, um fundo de lajes corporativas. O preço atual dele está em R$ 56,66. Eu tenho 364 cotas, pouco mais de 20 mil de patrimônio, e o último rendimento dele foi de 54 centavos, que representa um pouco mais aí de 10% na minha carteira. Outro fundo, PPFF11, um fundo de FOF, que investe em outros fundos. Está com a cotação hoje de R$ 62,52. Eu tenho 176 cotas, pouco mais aí de R$11.000. O último rendimento foi de 57 centavos e esse fundo representa aí 5,69% na minha carteira. Próximo fundo, BCFF11, um fundo também de FOF, ele está custando hoje R$ 63,00. Eu tenho 327 cotas, pouco mais aí de R$20.000. O último dividend yield foi de 50 centavos e esse fundo representa na minha carteira aí 10,66%. Próximo fundo, AIC11, um fundo de lajes corporativas, está custando R$ 73,71. Eu tenho 62 cotas, 4.570,02 centavos de patrimônio. O último rendimento foi de 61 centavos e representa 2,37% na minha carteira. Próximo fundo, PVBI11, um fundo também de lajes corporativas, está custando hoje 83,5 centavos. Eu tenho 197 cotas, um pouco mais de 16 mil. O último rendimento foi de 56 centavos. E esse fundo representa 8,47% na minha carteira. Próximo fundo, XPIN11, um fundo do setor de logística, está custando R$ 83,45. Eu tenho 206 cotas. Meu patrimônio nesse fundo é de um pouco mais de 17 mil. O último rendimento foi de 63 centavos. E esse fundo representa 8,9% da minha carteira de fundos de investimentos imobiliários. Próximo fundo é LVBI11, do setor também de logística, R$ 88,42 o valor da cota, 46 cotas é a quantidade que eu tenho, um pouco mais de R$4.000 de patrimônio. O último dividendo foi de 67 centavos e ele representa 2,11% da minha carteira. Outro fundo do setor de logística é o XPLG11, no valor de hoje R$ 90,15. Eu tenho 84 cotas, então está representando um patrimônio de R$ 7.572,60. O último rendimento foi de 64 centavos e representa 3,92% da minha carteira. O próximo fundo é o XPML11, fundo de shopping, com a cotação em 94,3 centavos. Eu tenho 209 cotas, patrimônio de R$ 19.652,27. O último rendimento foi de 50 centavos e representa na minha carteira 10,17% de alocação. O próximo fundo é o VILG11, do setor de logística, 94,19 centavos é o valor da cota, 29 cotas é a quantidade que eu tenho, quase R$3.000 em patrimônio. O último dividendo foi de 64 centavos e ele representa apenas 1,41% da minha carteira. Outro fundo é o fundo VISC11, do segmento de shopping. Está custando 97,3 centavos, eu tenho 140 cotas, meu patrimônio está representando mais de R$3.000 e o último dividendo que eu recebi foi de 62 centavos, representa na minha carteira 7,03%. Então nós temos agora o CVBI11, o fundo de papel, que está custando R$100,18. Eu tenho 99 cotas, quase R$10.000 de patrimônio. O último rendimento foi de R$1,12. Esse fundo representa 5,13% da minha carteira. BTLG11, um fundo do setor de logística. Eu tenho 144 cotas,
patrimônio aí de 14.552,64 centavos. O último rendimento foi de 72 centavos. Esse fundo está representando na minha carteira 7,53%. E o último fundo é o fundo HGLG11, um fundo também do segmento de logística. O preço atual é em 159,24 centavos. Eu tenho 37 cotas desse fundo e um patrimônio aí de quase R$6.000. O último rendimento foi de R$1,10 e ele representa 3,05% da minha carteira, beleza? Totalizando R$193.220,57 no dia de hoje. Ele já foi mais, ele pode ser menos, mas espero que seja mais. É isso aí, renda variável, bem-vindo. Bastante fundo, mas ainda tem alguns fundos que eu ainda não tenho, porque vamos ver aqui a alocação, vamos rever a estratégia e como eu estou investindo aqui, ó. Eu tenho, então, somando os fundos que eu tenho por segmento, no segmento de logística eu tenho 26,92% alocado, minha meta é ter 30%, então eu preciso comprar ainda mais. Em lajes corporativas eu tenho 21,50%, minha meta é 20%, então passou um pouquinho. Em papel eu tenho 18,02%, minha meta é 15%, também tenho mais do que a meta. Por outro lado, em renda urbana eu não tenho nenhum fundo, eu preciso comprar algum fundo, eu preciso analisar quais os fundos eu vou investir em renda urbana. Minha meta é ter 10%. Em fundos de fundos eu tenho 16,36%, minha meta é 10%, então eu tenho que diminuir minha alocação nesse segmento. E por fim, o segmento do setor de shoppings, eu tenho 17,20%, minha meta é 15%. Eu acabei comprando aí, com a queda na pandemia, eu acabei comprando bastante cotas de shoppings, agora eles estão subindo, e conforme o valor da cota ela vai subindo, vai tendo uma valorização, obviamente a sua carteira ela vai movimentando, então você vai mudando a alocação em cada segmento. E como eu faço a manutenção, depende muito de como você quer fazer. Você pode fazer anual, semestral ou trimestral. Eu gosto de fazer mais trimestralmente, analisar quanto que eu tenho, quanto que rendeu em cada fundo. Eu não gosto muito de vender cotas de algum fundo, eu gosto demais de ir comprando do que está me faltando, porque conforme tu vai comprando fundos de outros segmentos que a gente precisa alcançar aquela meta, os outros valores vão se ajustando. Então eu aconselho ir comprando os fundos que você não tem. No último caso, vamos dizer que você quer ter 30% alocado em fundos imobiliários. Se você já está passando esse 30%, aí sim, aí você precisa analisar a venda de algum desses fundos e concretizar o lucro, beleza? Lembrando que o lucro em fundos imobiliários não é igual a ações. Ações você tem até R$20.000 para não ter que pagar imposto de renda. Num fundo você tem que pagar imposto de renda assim que você vendeu. 20% sobre o lucro, então fica ligado. Beleza, mas quanto que rende esse investimento? Quanto que eu recebi no último mês com esse investimento? Então vamos lá. Eu já vou falar aqui no valor total, não vou falar um por um, porque é um monte de fundo. Então eu recebi R$1.513 no último mês, com R$193.220,57. Então aqui a gente consegue ver por fundos quanto que eu estou recebendo. Depende muito de cada fundo. Se você me perguntar, Wagner, quanto que R$20.000 rende em fundo, investindo em fundos imobiliários? Aí depende, porque cada fundo tem um dividend yield diferente. Por exemplo, se você investir no MXRF11, se comprar uma cota, você vai receber 9 centavos. Agora, claro, o valor da cota dele custa R$9,96. Agora, por exemplo, se você comprar do HGLG11, que custa R$159,24, vai te render R$1,10. Isso no último pagamento, porque o pagamento dos dividendos ele pode variar também, então depende como está indo para a empresa, então depende como está indo, eles podem pagar mais ou menos. Eles têm que te distribuir 95%, não precisa ser todo no mesmo mês, é um acordo semestral, eles podem ficar 6 meses sem pagar e a cada 6 meses pagar o dividend yield, mas por consenso, as gestoras acabam pagando mensalmente. Então, para você que chegou até o final, vamos para a dica extra. Como essa dica pode te ajudar? Então vamos lá, se liga só. A grande sacada dessa dica é achar o número mágico. E o que é um número mágico?
Bom, vamos falar sobre o fundo MXRF11, que eu falei lá anteriormente, que é um excelente fundo para quem está começando. E por quê? É um fundo que você pode estacionar o seu dinheiro enquanto ele está rendendo, enquanto você está fazendo mais dinheiro até chegar a um ponto de poder comprar outro fundo. Por exemplo, o fundo MXRF11 ele tem um dividendo mensal de 9 centavos, como você já sabe, e o valor da cota é de R$10 com 2 centavos. Então, tendo uma cota, você vai receber, obviamente, 9 centavos. Agora, o número mágico é quantas cotas você precisa para que você já consiga comprar outra cota do fundo MXRF11. Então, o cálculo é o seguinte, a gente pega o valor da cota e divide pelo dividendo mensal. Então, isso significa que a gente precisa de um pouco mais de 111 cotas para conseguir comprar outra cota do MXRF11. Então, por exemplo, deixa eu copiar aqui o dividendo mensal e o valor da cota. Então, deixa eu arredondar aqui para cima para 112 cotas. E aí a gente já consegue, veja que legal, a gente já consegue ter um rendimento de R$10 com 8 centavos. A gente já consegue comprar outra cota do MXRF11. E esse número vai aumentando, assim como é feito bola de neve. Vai comprando uma por uma até chegar a 224 cotas, você já vai estar conseguindo comprar duas cotas. Nesse momento você já consegue comprar duas cotas e assim por diante, a bola de neve. Então vamos fazer aqui o mesmo exemplo com o Vino 11. O Vino 11 que tem um dividendo mensal de 54 centavos e o valor da cota de R$ 56,66 com 66 centavos. Então, comprando uma cota, obviamente você vai receber 54 centavos. Agora, qual é o número mágico do Vino 11? Então a gente pega o valor da cota, divide pelo quanto que se recebe por mês. Então, o número mágico é aí 105 cotas. Olha a sacada, por que eu disse que o MXRF11 é um fundo para você estacionar o seu dinheiro. Porque você vai aumentando mais cotas aqui. Quantas cotas você precisa para você parar de comprar o MXRF11 e conseguir comprar o Vino 11? Quer dizer que você precisa de R$ 56,66 com 66 centavos, né? Então, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Você precisa desse valor dividido pelo recebimento do MXRF11, então você precisa de 629. Vamos diminuir, vamos arredondar isso aqui para 630. Então, quando você chegar em 630 cotas, você vai estar recebendo R$ 56,70. Claro que se você quiser continuar comprando cotas do MXRF11, beleza, você vai conseguir comprar exatamente 5 cotas e vai sobrar um pouquinho mais, mas caso você queira estacionar aqui e começar a comprar cotas do Vino 11, você pode fazer isso até que você consiga o número mágico do Vino 11 e consiga fazer essa bola de neve com o Vino 11 e assim por diante. Eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar, assim como me ajudou. É um dos motivos que eu tenho hoje 2.500 cotas do fundo MXRF11, então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e nos vemos na próxima. Tchau!